Retomando, então, iniciando aí o segundo módulo, nós vamos falar da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Para que haja essa manutenção desse equilíbrio, como eu disse antes do intervalo, existem fatos da administração, ou às vezes fatos econômicos, que geram um desequilíbrio, né? E para que esse equilíbrio seja recomposto e a administração possa fazer com que o contratado não tome um prejuízo, né? Não sofra exacerbadamente com essas alterações, é necessário, para que haja essa manutenção, um fato superveniente. Ou seja, tem que ter acontecido um fato, depois, esse fato que causou esse desequilíbrio tem que ter sido depois da assinatura do contrato, por isso superveniente. Superveniente é o quê? É o contrato. Além disso, esse fato deve ser imprevisto, não pensaram, e imprevisível. Mesmo que tivesse tomado todos os cuidados, o fato teria acontecido. Essa situação desequilibra o contrato, ficando ele oneroso demais para uma das partes. Sendo assim, como eu disse para você, é necessário que esse contrato seja recomposto. Aquele exemplo que eu dei antes do intervalo, né, dessa crise que nós estamos passando, e que influenciou não só os contratos administrativos, mas todas as empresas, né, todas as atividades econômicas, isso seria um exemplo de um caso superveniente, se o contrato foi assinado antes, né, dessa pandemia, imprevisto, porque ninguém pensou, porque enquanto esse vírus estava lá na China, que é um país extremamente fechado, inclusive não tem a liberdade de imprensa que nós temos aqui, de divulgação de informações que nós temos, quando esse vírus estava só lá na China, ninguém tinha noção dessa dimensão que ele poderia tomar. A gente só tomou pé realmente do que estava acontecendo quando isso estourou lá na Itália, né? Mas então não se podia prever que isso ia ter uma dimensão mundial da forma com que isso, né, que isso tomou. Então era uma coisa imprevisível. Mas mesmo que se tivesse previsto, era algo que não se tem como evitar uma pandemia dessa, porque não se tem vacina ainda, não se tem nada que possa impedir, né, essa crise econômica que se abateu sobre o mundo, sobre o nosso país, tá certo? Então, ele é um caso superveniente, imprevisível, que desequilibra o contrato e que seria aí uma forma de recompor os contratos administrativos que estão aí em curso, né, depois dessa pandemia. Então, nessa recomposição de preços que a gente fala, né, e é isso que eu quero explicar para vocês, que é diferente a recomposição do preço do reajustamento. E qual a diferença, Giovana, do reajustamento para a recomposição? Recomposição é o que eu expliquei. Ninguém esperava isso, isso aconteceu. Então, esses preços que constavam no contrato, isso precisa ser revisto, porque provavelmente o custo daquela obra ou daquele serviço aumentou muito. No reajustamento é diferente. Você sabe por quê? O reajustamento já é um fato previsível, tá? No reajustamento há um fato novo, altera o custo do objeto do contrato, mas era algo previsível. Por exemplo, quando você firma um contrato com a administração pública, é um contrato de longo prazo, principalmente nesses contratos de obra, vão demorar meses, anos para a obra ficar pronta, já se sabe que vai ter um aumento de preços de mercadoria, porque a inflação vai subir, né? Vai ter preços que vão subir, tem índices de preço ao consumidor, inclusive, que já se tem uma ideia. Já é sabido que haverá um aumento do salário mínimo em janeiro de cada ano, né? As possibilidades de aumento nas alíquotas, tudo isso já é previsto. Então, um contrato administrativo como ele é assinado, para longo prazo, assim, já existe uma cláusula de reajustamento. Então, essa cláusula de reajustamento, ela necessariamente ela já vem no contrato administrativo, porque ela já é previsível. Diferente dessas situações que eu acabei de narrar, que tem que recompor. Aí não, aí era uma coisa que ninguém tinha pensado. Aí vai ter que analisar a situação, o caso concreto, para recompor esse equilíbrio econômico-financeiro. Bom, quais são essas hipóteses aí, então, de que haja uma recomposição? Como que isso pode ser feito? Quais são
o que daria a causa isso, melhor dizendo? Em que pese de Pietro considerar que a manutenção do equilíbrio é uma consequência da mutabilidade, é importante destacar os ensinamentos do autor em relação às hipóteses. A Maria Silvia, ela traz quais seriam as hipóteses que dariam, então, a possibilidade dessa recomposição do equilíbrio. Bom, existem 3 tipos de áleas com L. Áleas é sinônimo de risco. Área é a mesma coisa que risco. Então, quando eu falo risco administrativo, área é administrativo. Risco empresarial, área empresarial. Risco econômico, área econômico. Então, área é a mesma coisa que risco. Existem 3 tipos de área ou risco que o particular enfrenta quando o contrato com a administração. O primeiro deles é a força maior. São aqueles eventos na natureza, que você já estudou lá em direito civil, que podem por acabar onerando, às vezes até impossibilitando a execução de um contrato. Outros são as áreas. A área empresarial, ou risco empresarial, a gente não vai abordar nessa aula de direito administrativo, porque ela não tem a ver só com direito administrativo. Isso é o risco do negócio, o risco que todo empresário corre quando ele resolve abrir um negócio. Ele está sujeito às flutuações do mercado, de imposto, de tudo mais. Então, essa área empresarial, ela não interessa para o direito administrativo, a gente não vai tratar dela. Nós vamos tratar das áreas administrativas, que elas abrangem 3 modalidades. Então, 3 coisas são consideradas áreas administrativas ou risco administrativo. A alteração unilateral por parte da administração pública, a gente já viu que a administração pode alterar. O fato do príncipe e o fato da administração. E a área econômica, uma da modalidade dela, é a teoria da imprevisão. Tudo isso nós vamos falar agora. Vamos explicar agora. Essas teorias, elas nascem no direito francês, mas a forma com que ela é encarada no direito francês e no nosso ordenamento jurídico é diferente, tá? Só para você ter uma ideia. Essas teorias aí do fato do príncipe, inclusive tem doutrinas que você vai ver escrito assim, fato do príncipe, né? Fato do príncipe. São porque é a forma que é dita lá na França, né? Então, assim, como nasceu, né? Como foi traduzido aqui para o nosso ordenamento. Veja bem, existe uma distinção na França, nessa teoria francesa, e na nossa. Porque, para eles, há uma distinção entre áreas econômicas e administrativas, tá? Quando existe para a administração, existe uma área econômica, tá? Ou administrativa, dependendo da situação para o direito francês, vai repartir os prejuízos entre a administração pública e o contratado. Isso no direito francês. No nosso direito, no nosso ordenamento brasileiro, tanto nas 2 áreas, tanto na área administrativa, no risco administrativo ou no risco econômico, tanto numa situação como na outra, o contratado ele tem direito, tá, à recomposição da econômica financeira do contrato. A própria Lei 8666, no artigo 65, inciso 2, a linha D de dado, uniformiza a solução jurídica para as diferentes hipóteses, determinando que caberá promover a recomposição da equação do equilíbrio econômico-financeiro. Então, no direito francês, existem situações em que as 2 partes do contrato, eles acabam dividindo aí o prejuízo. No nosso direito brasileiro, não, tá? Tanto numa situação como na outra, em qualquer das áreas, aí existe a recomposição da equação econômico-financeira. Além dessa lei de licitação, trazendo essa possibilidade de recomposição, a própria Constituição, gente, no artigo 37, inciso 21, né, exige para obras, serviços, compras e alienações contratados mediante licitação, cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Então, a própria Constituição Federal fala, olha, quando o poder público vai contratar obras, serviços, alienações e tudo mais, ele precisa garantir a proposta que ele fez inicial. Então, veja bem, se quando eu minha empresa firmou um contrato com a administração pública, o custo, vamos pegar o exemplo da obra pública, o custo da obra era X,
e com uma crise econômica, ou com o fato da administração que a gente vai estudar, esse custo meu vai para 2x, dobra, a administração ela tem que recompor, ela vai ter que me ressarcir essa diferença. Então, vai ter que ser feito um aditivo contratual, e essa diferença, eu não posso arcar com esse prejuízo, né? Então, tanto numa situação como na outra, a administração pública tem que recompor esse valor. Eu não vou entrar nessa segunda parte aqui hoje, dos contratos de parceria público-privada, que são as PPPs, né? Porque a gente vai trabalhar isso na aula que vem, tá? Então, quando a gente trabalhar semana que vem contratos de parceria público e privado, você vai ver que aí, nesse caso, existe uma repartição de risco entre o poder público e o particular que contratou. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque esse é o objeto da aula da semana que vem. Então, tá. Qual é a primeira área, então, né, que é aquela que causa aí um desequilíbrio? É a alteração unilateral, que a gente já viu. A administração pública resolve alterar o contrato, aumentar, né, ou reduzir o objeto do contrato, aumentar o trecho da obra, reduzir o trecho da obra, inventar algo mais que precisa ser feito, que é de interesse público lá, e um desvio que precisa ser feito, uma outra alteração, a construção de uma ponte, de um viaduto, algo que não estava previsto, a expansão de um serviço, ou a redução, porque redução também gera impacto, né? Porque quando a administração pública ela altera para reduzir, isso significa menos dinheiro para o administrado, porque você vai reduzir uma obra, ele vai ganhar menos. Se for uma obra assim de convênio, a administração pública também pode mudar assim unilateral? Então, eu vou deixar para te responder isso na semana que vem, quando a gente for tratar dos convênios públicos, tá bom? Mas é possível sim, tá? Porque mesmo assim, mesmo diante de um convênio, é possível. Mas eu vou, assim, minúcias, detalhes sobre isso, eu te dou maior esclarecimento semana que vem. Mas é possível sim, tá bom, Ana Paula? Lembrei que quando tem convênio, tem uma, como é que fala? A fiscalização, não sei o nome certo. Tem as exigências maiores, né? Exatamente. Exatamente. Aí a gente vai tratar isso na aula que vem, beleza? Beleza. Hoje a gente vai tratar mais dos aspectos gerais. Então, assim, tudo que eu estou falando nessa aula de hoje são aspectos que aplicam a todos os contratos administrativos. Aí, na semana que vem, a gente vai tratar de um por um. Aí eu vou te dar as características dos convênios, das PPPs, das terceirizações. Aí a gente vai falar sobre um por um. Hoje, são aqueles aspectos, aquelas características que são comuns a todos os contratos, tá bom? Tá bom. Então tá, então a alteração unilateral ela é possível, né? Porque isso aí é uma prerrogativa, isso é uma cláusula exorbitante, mas como eu já disse, vem batendo nisso desde o início da aula, se houver alteração para maior ou para menor, a administração pública tem que manter esse preço desde o início, ou seja, aquela proposta inicialmente feita, ela tem que continuar nos mesmos moldes. Então, se faz um aditivo, se inicialmente o preço por metro cúbico de uma obra era R$100, um exemplo, e com todos esses fatores econômicos ou os fatos da administração que a gente vai estudar agora, esse custo da obra sobe demais, e aí R$100 não seria o suficiente, teria que ser 200, por exemplo, para bancar os custos dessa obra, tem que ser feito um aditivo, e esse valor tem que ser recalculado para recompor, para quê? Para que fique na mesma margem de lucro que inicialmente o contratado teria, ele tem que se manter, ele não pode tomar prejuízo por conta de fatores que não dependeram dele, né? Foi uma alteração unilateral da administração. Outra área administrativa, o risco administrativo, que é muito cobrado em prova de concurso, muito, porque gera uma confusão entre fato do príncipe e fato da administração, é o que eu vou falar agora. Fato do príncipe é um risco administrativo, é uma área administrativa. É um fato que foi praticado pelo Estado. Então, príncipe aqui é o Estado, tá? O Estado aí, com toda a sua soberania, com toda a sua superioridade, ele vai e pratica algum ato, né, que acaba atingindo o particular.
Mas o que você tem que gravar no fato do príncipe é o seguinte: o fato do príncipe é uma situação que não atinge só os contratos administrativos. Atinge todo mundo, atinge eu, atinge você, atinge particular, atinge contratos que não tem nem nada a ver com a administração pública. Por exemplo, mas que vai impactar, obviamente, naquele contrato administrativo. Vai impactar nos administrativos, os que não são administrativos, na vida da gente, na vida de todo mundo. Um exemplo disso são os impostos, aumento de impostos. Então, por exemplo, o governo federal, né, que é quem tem competência para instituir e cobrar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, aumenta a alíquota do IPI. Todo produto industrializado vai sofrer aumento de preço. Então, naquela obra pública, que é o mesmo exemplo que eu estou pegando desde o início para você fixar, naquela obra pública que foi necessário cimento, concreto, piche, óleo diesel, né, e tudo aquilo que é areia, tudo aquilo que é produto que passou por um processo de industrialização, que incide em IPI, aumentou o acréscimo. Ou seja, o custo daquela obra aumentou com o aumento do IPI, por conta das mercadorias dos insumos, das matérias-primas que estão sendo utilizadas. Mas impactou só nos contratos administrativos? Não. Impactou na sua vida, na minha. Porque quando eu for comprar um produto industrializado também, ele vai vir mais caro. Por quê? Porque não houve aumento da alíquota do IPI. Então, o fato do príncipe, ele é um fato, então você grava aí, o fato do príncipe é um fato do príncipe como sendo o Estado maior, que vai ter uma influência sobre todos os subordinados do reino. Pensa mais ou menos assim, imagine como se nós estivéssemos vivendo uma monarquia, nós não somos, né? Mas imagine aí só para você que fosse um fato que fosse praticado lá pelo príncipe e que isso tivesse um impacto sobre todos os subordinados. Eu falando assim, você vai gravar o que é fato do príncipe, você não vai esquecer mais, tá? Então é isso. Para Maria Silvia Zanella, entende-se que a aplicação dessa teoria apenas se a autoridade responsável pelo fato do príncipe for a mesma do governo. Esse entendimento não é o majoritário. Maria Silvia, ela acha que só seria considerado fato do príncipe se quem aumentasse a alíquota fosse aquele ente que você tem contrato com ele. Mas essa não é a posição dominante, não. A posição dominante é que qualquer fato praticado por qualquer ente público que afete os contratos administrativos de forma direta, indireta, ainda que seja de forma indireta, é considerado fato do príncipe. O que é fato do príncipe? É um ato geral, porque vai atingir todo mundo, abstrato, ilícito. É lícito, pode a administração pública fazer isso. E perfeito do poder público que incide no contrato de forma reflexa e indireta. Por que ele é reflexo indireto? Porque ele não vai atingir a obra necessariamente, diretamente a obra, mas vai atingir o quê? Os insumos que vão ser realizados, a matéria-prima que vai ser utilizada naquela obra, por exemplo, né? Não aumentou o IPI? E se fosse um serviço público, sujeito ao pagamento de ISS? Se aumentasse a alíquota do ISS, mesma coisa. Então, você repara, toda vez que existe um aumento de imposto, isso é um fato do príncipe, tá certo? Isso gera um desequilíbrio que precisa ser recomposto. E fato da administração. Fato da administração é outro tipo de área administrativa. É outra modalidade de área administrativa, de risco administrativo. Por que área administrativa, o risco administrativo? Porque quando eu contrato com o poder público, eu estou contratando com risco, com esses riscos de acontecerem essas coisas, tá certo? Então, o fato da administração, ele embora seja muito parecido com o fato do príncipe, ele é um ato específico do poder público. Enquanto o outro é um ato geral, abstrato, esse é um fato específico do poder público que incide diretamente no objeto do contrato. Enquanto o fato do príncipe ele não atinge diretamente, mas de forma reflexa, que é aquele exemplo do imposto, no fato da administração, isso vai atingir diretamente, repercute diretamente no contrato. Em outras palavras, enquanto o fato do príncipe altera o equilíbrio de todos os contratos, o fato da administração altera apenas um ou seus contratos administrativos. Eu vou te dar
dois exemplos de fato da administração que você não vai esquecer. Um é o exemplo da desapropriação e o outro é um exemplo das licenças ambientais. Então, vamos lá. Você, empresa contratada com o poder público, assinou um contrato para começar uma obra para o poder público num terreno fornecido pela administração. Só que esse terreno, ele tem que ser desapropriado do particular. Esse terreno onde vai ser começada essa obra pública, ele vai passar por um processo de desapropriação. E aí, no contrato administrativo que a sua empresa tem de poder público, fala que o poder público vai te entregar esse imóvel já desapropriado, tudo certinho, para você começar a obra em junho desse ano, por exemplo. O que acontece? Você já começa, você dono da empresa, você já começa a se preparar, já contrata funcionário, já começa a aluga o material que é necessário que você não tem, o maquinário, já começa a comprar mercadoria, se preparando para iniciar a obra em junho, porque o poder público tem uma cláusula, um contrato dizendo que ele vai te entregar aquele imóvel desapropriado para você começar a obra em junho. O que acontece? Chega junho, o poder público não te entrega o imóvel para você começar a obra, dizendo que não conseguiu concluir o processo de desapropriação. Ora, você não pode iniciar uma obra num imóvel que ainda é do particular, ainda não foi desapropriado. Eu te pergunto, foi a sua empresa que deu causa ao atraso? Não. Isso é um fato da administração. A administração deu causa ao atraso e deu causa ao seu prejuízo, porque você já está pagando funcionário, você já está pagando mercadoria, você já está pagando aluguel de maquinário. E o pior, você não está nem recebendo ainda, porque como a obra não começou, você não está recebendo pelas partes que você já fez da obra. Porque normalmente a obra pública é assim. Você conclui um pedaço, o fiscal vai lá, mede quantos metros cúbicos da obra já foram realizados e paga. Depois, você constrói a segunda etapa, ele mede e paga. Então, veja bem, você está tomando prejuízo de todo lado. Mas a culpa é sua? Não. E a culpa é de quem? É um fato da administração. A administração é que deu causa. Então, ela tem que recompor esse equilíbrio, esse prejuízo que a sua empresa tomou. Outro exemplo são as licenças ambientais. Você sabe que para você construir, você depende de licenças, e dependendo da situação, de várias licenças ambientais. Aí vamos supor que nesse contrato, a administração pública tem uma cláusula que ela se compromete a entregar para você esse terreno, para você começar a construir, sua empresa começar a construir, já com todas as licenças ambientais. O que acontece? Chegou em junho, cadê as licenças? As licenças não saíram. Você pode começar a obra sem licença? Não pode. Então, esses dois exemplos que eu te dei são fato da administração. Repare, não tem a abrangência do fato do príncipe, que atingiu a todo mundo, a mim, a você, a todo mundo, como foi o aumento da alíquota dos impostos. Aqui não, atingiu os contratos que as pessoas têm com a administração pública. Então, o atraso para entregar, por exemplo, esse terreno, que foi o exemplo que eu dei agora, é um fato que vai gerar um desequilíbrio nos contratos, não para todos nós. Entende a diferença agora do fato da administração para o fato do príncipe? Tenho certeza que você pode vir em qualquer prova agora de concurso que você não vai esquecer. Mas nós também não devemos confundir o fato da administração com o caso... Desculpa, nós não podemos confundir o fato da administração com os casos de força maior. Embora pareça semelhante, porque ambos têm a ocorrência de um fato superveniente, um fato que aconteceu depois da assinatura do contrato, todos são imprevisíveis, todos os dois são imprevisíveis, né? Inevitável. Na força maior, esse fato é estranho à vontade das partes, enquanto no fato da administração é imputável a esta. Na força maior, gente, né? Os eventos da natureza, deu uma tempestade, encheu, inundou tudo, que era para chover em um mês, choveu tantos milímetros num dia só. Houve uma ventania, derrubou tudo. Né? Houve uma tragédia sem precedentes. Nesse caso, não é culpa da administração, nem culpa do contratado. É força maior. Então, nesse caso,
Não é responsabilidade da administração. Aí tem outra consequência. O contratado e a administração vão, se não é possível depois, né, continuar com esse contrato, se depois que passar essa situação de força maior não puder dar seguimento ao contrato, resolve-se o contrato, rescinde-se o contrato e cada um arca com o seu prejuízo. No fato da administração, não. Se foi ela que deu causa, ela arque com os prejuízos. Tudo bem? Agora eu vou tocar num ponto que eu quero que você preste muita atenção, porque isso aqui é uma celeuma, ela é uma discussão, um debate na doutrina, mas eu vou passar para você a corrente majoritária, o entendimento da corrente majoritária a qual eu me filio. É esse parágrafo aqui que eu quero que você preste atenção. Um dos pontos levantados pela doutrina é que se ocorrer o fato da administração, o particular pode simplesmente parar a execução do contrato, invocando a exception non adimplent contractus, ou seja, a exceção do contrato não cumprido. A administração não cumpre a parte dela, o particular também poderia deixar de cumprir. Preste atenção, isso não é possível em contratos administrativos. Embora exista uma corrente minoritária que entende que pode, o particular não pode arguir exceção do contrato não cumprido, que é aquele instituto que você estudou lá em direito civil. Por exemplo, eu sou um particular, nós somos, eu e você. Eu tenho um carro para te vender. Giovana, eu quero comprar o seu carro, mas eu quero parcelar esse carro em 10 vezes para pagar. Eu digo, ótimo, sem problema, só tem uma coisa. Eu só transfiro o carro para você quando você me pagar a última parcela. Tá feito, tá feito. Veja bem, se você não paga as parcelas, eu arguo a exceção do contrato não cumprido e falo, então eu não transfiro o carro. Se você não pagou, eu não transfiro. Isso não é possível nos contratos administrativos. Você não pode abandonar uma obra porque a administração pública não entregou o terreno. Você não pode abandonar uma obra porque a administração pública está te devendo. A gente vai ver que existe exceção, que é o atraso superior a 90 dias. Essa exceção também tem que ser buscada uma rescisão judicial. É uma exceção. A regra é que você não pode abandonar a obra, a regra, porque você não está recebendo, ou porque ela não te entregou o que ela tinha que entregar no prazo para você começar. O que tem acontecido nessa situação? Você continua, dá continuidade pelo princípio da continuidade da obra, né? E tenta pleitear aí uma rescisão com a administração, na esfera administrativa. Não conseguir, você vai para o judiciário, tá certo? Mas a administração, se ela deu causa, ela tem que arcar com esses prejuízos e recompor o equilíbrio do contrato. É claro que a gente vai ver daqui a pouco, existe a possibilidade de exceção aí com atraso superior a 90 dias. Mas olha só, se você estiver diante de uma questão objetiva que diga que a administração, que num contrato administrativo, o contratado poderá arguir a exceção do contrato não cumprido, isso é falso. Ele não pode, a corrente majoritária entende que não pode, porque existe um princípio da continuidade do serviço público, continuidade da obra pública, não pode parar, tá? Então, você não pode fazer isso. E a gente vai ver exceção daqui a pouco, tá bom? Então, a exception non adimplent contractus, ou exceção do contrato não cumprido, não se aplica, tá? Aos contratos administrativos. O que o particular pode é pleitear a rescisão judicial ou administrativa, como eu disse. Mas qual é a exceção, Giovana? A exceção é a que eu falei, acabei de falar, o atraso superior a 90 dias. Então, vamos lá para o artigo 78. Outra coisa que eu quero te falar, todos esses artigos que nós estamos conversando nessa aula de hoje, eu quero que você leia esses artigos depois com muita atenção, tá bom? Isso é extremamente necessário. Olha o que diz o artigo 78, inciso 15. Diz assim, vamos primeiro para o caput, né? Constitui motivo para a rescisão do contrato. Artigo 78. Inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrente de obras, serviços ou fornecimento ou parcelas deste,
já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado o contratado do direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Traduzindo, é possível a rescisão, sim, pleiteado pelo particular. Ora, eu não posso abandonar a obra, eu não posso parar, eu não posso arguir a exceção do contrato não cumprido, mas se a administração pública atrasar o pagamento por mais de 90 dias, eu vou na justiça e posso pleitear a rescisão desse contrato, com as devidas indenizações. Posso? Pode, se o atraso for superior a 90 dias. Mas existe um salvo aqui nesse inciso. Salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Se estiver diante de calamidade pública, guerra ou grave perturbação da ordem, pode o contratado optar por suspender durante esse período a execução da obra ou do serviço e retomar depois que essa situação se normalizar. Ou ele pode pleitear a rescisão. Aí fica a cargo dele. Então, se tiver atraso no pagamento de 90 dias, o que ele faz, o contratado? Ele não abandona a obra, não. Nem suspende, não. Ele tenta administrativamente receber ou rescindir o contrato. Não conseguiu, vai para a justiça. Mas aí aconteceu uma calamidade pública, uma guerra, uma perturbação da ordem. O que o contratado pode fazer? Ele pode suspender a execução do serviço ou da obra durante o período que essa situação está instável e decidir se ele continua depois que parar o problema ou se ele pede a rescisão contratual. Tá bom? É isso que eu ia perguntar. Oi. Se ele não pode abandonar, mas ele pode paralisar a obra, né? Veja bem, ele só pode suspender nesses casos que estão com salvo aqui. Guerra, calamidade pública e perturbação da ordem. Aí ele pode suspender e optar se ele continua depois ou não. No caso de atraso no pagamento, não. Se atrasou mais de 90 dias, ele não pode suspender, não. Por livre e espontânea vontade, não. Ele vai ter que ir lá na justiça e pedir a rescisão do contrato. Entendeu? Tá bom? Porque ele não pode arguir exceção do contrato não cumprido, não. Ele vai ter que pedir uma autorização judicial e vai ter que rescindir esse contrato na justiça se isso não rescindir de forma amigável com a administração, né? Se for amigável, melhor ainda. Tudo bem? Posso continuar? Pode sim. Bom, a última teoria que a gente vai conversar agora é a teoria da imprevisão, que ela não é um risco administrativo ou área administrativa, não. Ela é um risco econômico. Esse conceito que a esse conceito de teoria da imprevisão é um conceito dado pela Maria Silva que já caiu em muita prova de concurso, exatamente com esse enunciado. O que seria a teoria da imprevisão? A teoria da imprevisão é todo o acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado. Quais são os requisitos, então, para ser considerado aí uma teoria da imprevisão? O fato é imprevisível, por isso teoria da imprevisão, quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências. Ele é estranho à vontade das partes, ninguém quis, nem a administração pública, nem o contratado. Ele é inevitável, mesmo que se tivesse previsto, ninguém tinha como evitar. Ele acaba por causar um desequilíbrio muito grande no contrato, mas há uma ausência de impeditivo absoluto. O que significa isso? Exatamente o exemplo que eu estou dando da pandemia. Tudo isso aconteceu, mas depois que se normalizar, a obra pode continuar. Depois que os insumos, que a matéria-prima puder entrar no mercado, houve uma normalização dos preços, né? Aqueles produtos que estavam faltando começarem a chegar, as obras puderem retomar, porque aí os funcionários vão poder trabalhar todos juntos. Quando a situação normalizar, pode-se dar continuidade, não há um impedimento absoluto
como existe na força maior. Na força maior, acontece uma tragédia, uma desgraça, igual aconteceu em... Eu não gosto nem de usar o exemplo de Mariana, porque Mariana não foi força maior, né, gente? Né? Mariana não foi força maior porque aquilo ali não foi um evento da natureza, né? Aquela lama que soterrou a cidade, que não é um evento da natureza. Mas só para você ter uma noção que, se em vez de ter sido a lama, por exemplo, tivesse sido chuva demais, água demais, né? A força maior tivesse inundado aquilo tudo e aquela cidade tivesse ficado submersa, não teria como dar execução aos contratos. Então, na força maior, há um impeditivo de continuidade dos contratos. Na teoria da imprevisão, não. Depois que as causas cessarem, é possível que se dê continuidade. Tá certo? Então, a grande diferença de força maior para a teoria é exatamente isso, que é o que está escrito aqui nesse parágrafo. Embora, num primeiro momento, possa se acreditar que a imprevisão se assemelha aos casos de força maior, entretanto, cumpre distingui-la. Na teoria da imprevisão, ocorre apenas um desequilíbrio econômico, que não impede a execução do contrato, enquanto na força maior ocorre aí uma impossibilidade absoluta de dar prosseguimento ao contrato. Mas isso tem consequências. Na força maior tem uma consequência e na teoria da imprevisão também. As consequências delas decorrentes são diferentes. Uma vez que na teoria da imprevisão, né, que é um risco econômico, esse exemplo que eu dei para vocês agora, a administração pode rever as cláusulas financeiras do contrato, permitindo a sua continuidade. Então, pode retomar a obra depois de passar dessa situação. Na força maior, ambas as partes são liberadas, sem qualquer responsabilidade pelo inadimplemento, constituindo ainda um dos fundamentos da rescisão contratual. Olha só. Na teoria da imprevisão, passou essa situação que nós estamos vivendo, normalizou tudo, a administração pública faz um aditivo, né? Recalcula os preços, aí colocando os aumentos e todo o tempo de paralisação e todos os prejuízos e dá continuação à obra ou serviço. Né? Não é causa de rescisão de contrato. Já na força maior, não se tem como retomar de jeito nenhum a obra. Então, rescinde-se o contrato e cada um arca com o seu prejuízo. A administração arca com dela, você arca com o seu. Né? Divide-se aí as responsabilidades. Essa é a grande diferença da teoria da imprevisão. Essa parte aqui de fatos imprevistos ou sugestões imprevistas, né, que podiam existir no momento do contrato, mas eram desconhecidos pelo contratante, como, por exemplo, o empreiteiro da obra pública começou uma obra na BR. No projeto original, não se tinha noção que encontrar uma barreira no subsolo, uma rocha intransponível de difícil transpor, né? Então, fez o levantamento do terreno, mas não verificou-se aí que existia no subsolo algo tão difícil de ser transposto. Aí a administração pública fala, olha, então a gente vai ter que ver outra maneira para continuar essa obra, né? Era uma coisa um impeditivo. Nesse caso, vai ter que haver o quê? Um desvio, vai demorar meses para terminar de transpor aquela barreira que vai deixar a obra atrasada, mais cara. Nesse caso, ainda assim, é necessário que haja uma recomposição, tá, do equilíbrio econômico-financeiro. Essa parte do conceito de Marçal eu não vou nem entrar, é uma característica dele, um posicionamento dele, eu não vou nem adentrar nessa opinião aqui. Bom, em relação à rescisão contratual, que já é o final da nossa aula, né? Então, eu disse para você, a primeira coisa que eu mais falei no início da aula, está lá no artigo 78, né, que é a possibilidade de rescisão unilateral. Então, existem 3 formas de rescindir, de acabar com o contrato administrativo. Ou unilateralmente, a administração por vontade, sem precisar de autorização do contratado. Naqueles casos do 78, né, rescinde unilateralmente. Ou essa rescisão pode ser amigável, as partes concordam, o contratado concorda, a administração concorda, faz um acordo ali e termina. Ou judicialmente. Então, vamos ver uma por uma aqui.
A rescisão unilateral, já falei demais para vocês, é uma das cláusulas exorbitantes e pode ser proposta pela administração pública em 3 situações. Aquelas lá união. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim, professora, voltou. Deu uma mensagem aqui, má qualidade da rede. Parou de novo. Poxa vida, agora que estava acabando. Gente, caiu aí para vocês também? Eu acho que a professora que caiu lá, né? Porque no meu tá aqui. O meu também tá tranquilo. Eu também. Oi? Tudo bem? Voltamos? Voltamos. Voltando. Mas a gente já está finalizando também, bem rapidinho esse final da aula, tá? A rescisão, então, gente, unilateral, são aqueles casos em que a parte, o contratado, deu causa, então lá no 78, inciso 1 ao 11, ou o inciso 12, que é aqueles casos que eu falei para vocês de interesse público, a administração acha que é conveniente para ela, de repente, retomar a obra, tá bom? E aí pode, sim, ela pode rescindir por interesse público ou por caso fortuito ou força maior. Então, nesses casos aqui, o motivo da rescisão, se for de interesse público, se for, a administração pública não quer que você continue o contrato, nós vamos retomar a obra, nós vamos fazer essa obra. Nesse caso, ela é obrigada a ressarcir. Então, quando é uma rescisão por interesse público, a administração tem que ressarcir o particular dos prejuízos, tem que indenizar. Se foi porque o particular deu causa, não há que se falar em indenização, porque foi ele o causador da rescisão, aqueles casos que a gente estudou, né, de lentidão, de descumprimento de cláusula e tudo mais. Então, a rescisão unilateral, ela pode se dar, né, ou por caso fortuito, força maior, ou por causa de interesse público, ou por descumprimento por parte do contratado. Giovana. A rescisão, ela pode... Oi. Giovana, essa rescisão, vamos dizer assim, eu tenho uma obra com a prefeitura e a prefeitura decide rescindir. Eles são obrigados a me indenizar? Ou se as partes combinar algum acordo? Não sei. Ah, sim. Lógico. Combinado é combinado, né? Se existe eu vou falar agora sobre a rescisão amigável. Na rescisão amigável, tudo é possível. A administração pública pode propor um acordo para sua empresa que seja interessante para você. Então, você, não, tudo bem, a gente finaliza. Agora, você não é obrigado a aceitar, porque a lei é clara nesse sentido. Se a culpa não foi sua, se não foi você que deu causa à rescisão, se a administração está fazendo isso por interesse dela, porque ela entende que é conveniente, que é oportuno, ela tem que te ressarcir. Então, cabe a você decidir se você vai querer ou não vai querer, mas o direito existe, porque existe previsão legal, tá bom? Tá bom, ok. A rescisão amigável, acabei de falar nela, né? É feito por um acordo entre as partes
parte, sendo aceitável quando haja conveniência para a administração e também conveniência para outra parte, né? Igual naquele exemplo que eu te falei, né? Pode ser que a administração pública atrase o pagamento por mais de 90 dias e ao invés de você ir lá para a justiça para pedir a rescisão, você vira para a administração pública e fala assim, olha, eu não tenho condição de segurar essa obra sem receber por mais 90 dias. Eu vou para a justiça. Aí a administração pública fala, não precisa você ir para a justiça, não. Vamos fazer um acordo aqui, uma rescisão amigável, e a gente finaliza o contrato aqui mesmo e eu retomo a obra. Pode ser uma possibilidade? Pode. Tá? E, por último, a rescisão judicial. A rescisão judicial, gente, normalmente ela é requerida pelo contratado. Por que ela é requerida pelo contratado? Porque a administração pública não precisa ir para o judiciário para pedir a rescisão. Lembra que é uma das cláusulas exorbitantes, no inciso 1 do 58, inciso 2, desculpa, do 58, é que ela pode rescindir unilateralmente? Então, as cláusulas exorbitantes estão lá no artigo 58. Inciso 1, que ela pode alterar unilateralmente. Inciso 2, que ela pode rescindir unilateralmente. Uai, se ela pode rescindir unilateralmente, ela não precisa ir para a justiça. Quem vai para a justiça buscar a rescisão judicial é o contratado, que está se sentindo prejudicado. Então, esse tipo de rescisão, ela é normalmente requerida pelo contratado, quando há o inadimplemento por parte da administração, já que ele não pode paralisar a execução do contrato, nem fazer a rescisão unilateral. Lembra? Ele não pode arguir aí a exceção do contrato não cumprido e parar por simples espontânea vontade, né? Porque a administração está dando causa, eu vou lá e suspendo. Não pode, a gente já viu que ele não pode nem suspender, nem fazer a rescisão unilateral. Então, só cabe ao particular, ao contratado, né, ir a juízo para pedir essa rescisão unilateral. Então, atrasou mais de 90 dias, por exemplo, né? A administração atrasou mais de 90 dias o pagamento. Chega para a administração e fala, e aí, eu vou receber, não vou receber, vamos fazer um acordo? Não tem acordo com você, então eu vou para a justiça para pleitear a rescisão. Ou então, a administração pública ficou de entregar o terreno para começar a obra, não entrega o terreno. Então tá, vai demorar quanto tempo para você me entregar esse terreno? Esse processo de desapropriação atrasou para caramba, vai mais uns 6 meses aí para começar a obra. Tudo bem, você vai recompor o equilíbrio, vai me pagar esse prejuízo que eu estou tendo durante esses 6 meses, que eu estou pagando funcionário, que eu aluguei maquinário até poder começar a obra? A administração pública fala, não, vamos, claro, é uma obrigação, eu vou repor o que você teve. Se a administração pública fala, não vou fazê-lo, você parte para o judiciário e pede a rescisão do contrato. O que o particular não pode fazer, o contratado, é abandonar, suspender a execução de uma obra, né, alegando a exceção do contrato não cumprido, sem que ele tenha uma autorização judicial. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Se não tiver, eu vou finalizar a aula de vocês, então, porque o que eu tinha para falar sobre os aspectos gerais e características dos contratos são esses. Estou aqui à disposição, se precisar de responder alguma dúvida. Eu vou olhar lá no portal de vocês o que está acontecendo, que o link do material vocês não estão conseguindo acessar. Eu vou excluir aquele link todo e vou fazer tudo de novo, tá? E aí eu vou pegar e vou disponibilizar novamente para vocês, combinado? Outra coisa que eu queria que vocês dessem de recado aos colegas de vocês é que muitos colegas de várias turmas, não foi só da turma de vocês, de todas as minhas 5 turmas, muitos não mandaram a parcial e outros que disseram que mandaram a parcial eu não recebi, inclusive eu fui lá no lixo eletrônico e não achei. Então, eu peço que quem não mandou a parcial, né, ou se mandou e eu não lancei a nota no portal, é porque eu não recebi. Para fazer a gentileza de reencaminhar o e-mail que me mandou. Então, se me mandou um e-mail, né, e eu não recebi esse e-mail, e por isso a nota não está lá no portal, reencaminha para mim o e-mail,
tá? Que esse final de semana, até domingo, eu vou estar recebendo ainda e vou fazer as retificações no portal. Lembrando que não adianta mandar questão sem justificativa. Quer dizer, adianta. É um problema seu. Se você quer mandar as questões respondidas sem justificar, sua prova vai valer 600 pontos. Não vai valer 1.000. Né? Então, alguns alunos me mandaram mensagem falando assim, Giovana, por gentileza, corrige de novo a minha parcial, porque eu acho que você lançou a minha nota errada. Eu só errei uma e você lançou 600. Olha, quem mandou prova sem justificar, uma das coisas que estão lá bem dentro do caixa lá da caixinha de observações, as questões deverão ser justificadas. Quem não justificou, a prova não valia 1.000, valia 600, a média. Tá bom? Só dando uma relembrada. Como eu não sou mamãe, eu sou avó, se você mandou sem justificativa, eu ainda recebo as justificativas ainda. Tá certo? Eu ainda recebo. Giovana, vou passar o recado para minha turma. Vou passar o recado para minha turma. Valeu, faz essa gentileza. Gente, então eu vou encerrando a aula aqui, vou desejando a vocês um bom resto de semana, que Deus abençoe vocês, se cuidem, viu? Se protejam aí dessa pandemia que nós estamos vivendo, tá? E estudem, pelo amor de Deus, tá? Não se acomodem, eu estou aqui com vocês, eu já disse que eu estou à disposição de vocês, eu estou lá, criei um Instagram só para vocês, os líderes têm meu telefone pessoal, vocês podem me mandar e-mail, podem me mandar direct, tá bom? Eu estou à disposição de vocês, eu estou morrendo de saudade, principalmente dessa turma que eu trago aqui no meu coração, né? Vocês estão sempre comigo aí, presencial ou virtualmente, tá? Então, eu desejo a vocês um resto de semana abençoada. Beijão, fiquem com Deus. Tá bom, gente? Tudo de bom. Um abraço.